Olá, saudações a todos os trabalhadores do GELAC. É um prazer estar aqui mais uma vez atendendo ao convite da casa para que possa fazermos reflexões doutrinárias nesta noite, uma noite especial do mês de dezembro, do mês onde naturalmente nós lembramos e celebramos o nascimento de Jesus na Terra. Então, nesse instante, convido a todos que possamos recolher o pensamento íntimo onde quer que nós estejamos, voltando-se para dentro de nós mesmos, para que através de uma prece todos possamos nos conectarmos com estes momentos de reflexões. Então fiquemos à vontade, respiremos tranquilamente e suavemente. Onde estamos nesse instante dedicando esses breves minutos às reflexões sobre a vida de Jesus de Nazaré, a sua realeza diante do planeta Terra, para que mais uma vez estejamos fortalecendo o nosso íntimo, a nossa vontade, a nossa fé, a nossa perseverança, diante do trabalho no bem, que somos todos convidados a cada dia, a cada momento. Que mentalmente possamos trazer a imagem de Jesus de Nazaré que nós conhecemos, a nossa tela mental, fluidicamente. E pensarmos assim: Mestre amado Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, nos vinculando aos Teus ensinamentos, nos vinculando à Tua vinda ao planeta Terra e à Tua missão de amor e de paz, para que nesses instantes nos conectemos com os benfeitores espirituais que trabalham na humanidade, fortalecendo a cada um de nós em todos os instantes das nossas experiências humanas. Rogando, Senhor, as Tuas bênçãos para a equipe espiritual responsável por este núcleo do Evangelho, esse núcleo do Espiritismo, o GELAC, o Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, fortalecendo assim todos os trabalhadores e frequentadores, para que mesmo à distância, neste momento tão importante para o planeta Terra, estejamos vinculados pelo pensamento às tarefas que nos competem desenvolver, ampliando assim a nossa capacidade de integração espiritual. Ser conosco, Senhor, e com toda a humanidade no planeta Terra, que a sua doce e suave paz envolva os nossos sentimentos, agora e sempre. Paz a todos, que o Senhor da vida nos abençoe. Agradecendo a casa mais uma vez por esta oportunidade, falando da realeza e da humanidade de Jesus de Nazaré, diante dos dias em que nós estamos vivenciando experiências no planeta Terra, nessa grande escola planetária. Na abertura desse trabalho, a mensagem do amor imortal. É uma mensagem do espírito Amélia Rodrigues, a poetisa baiana, através do médium Divaldo Franco. Então, Amélia Rodrigues tem uma obra cujo título é A Mensagem do Amor Imortal. E na introdução desta obra, ela coloca uma mensagem cujo trecho trago aqui para que nós possamos iniciar esse trabalho nos fortalecendo na proposta, na mensagem, na vivência do Mestre de Nazaré. Vejamos, Amélia Rodrigues diz assim: repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade impostergável, em face de que
da violência e da alucinação de todo porte que tomam conta dos diversos setores da sociedade odierna. Então, neste momento, o convite é repensar, rever, nos vincularmos sempre à mensagem de Jesus, que é uma mensagem de paz, mensagem de harmonia, de equilíbrio, de educação espiritual, para todos os dias da nossa existência. E principalmente nos dias de turbulência, como ela nos diz aqui, da atualidade. Então, nós estamos todos percebendo que há anos que o planeta Terra vem passando, seus moradores, habitantes, todos nós, por turbulências, por violências, por atividades de alucinação de todo porte que toma conta da sociedade em vários países que compõem o planeta. Então, isso é necessário repensar, rever qual é a mesma proposta de Jesus, nós que somos cristãos vinculados a esses princípios, princípios de pacificação espiritual, princípio de educação moral. Então, a violência e a alucinação de todo porte toma conta dos diversos setores da sociedade atual. Então, repensar Jesus, rever os seus ensinamentos, estudar, refletir e, o mais importante, a aplicação no nosso dia a dia, nas pequeninas tarefas que nós assumimos para desenvolver diante da nossa educação espiritual. Então, é a mensagem do amor imortal. Por quê? A mensagem de Jesus é para sempre, é para a eternidade. Por isso é conhecida também como mensagem cuja traz a palavra para a vida eterna. E esse Jesus a quem lembramos, a quem veneramos, a quem temos como modelo e guia da humanidade, segundo João, e nós haveremos de concordar no capítulo 3, versículo 16, que é o melhor presente que a humanidade na Terra recebeu, Jesus o Cristo de Deus, que veio com a sua missão, com a sua tarefa, enviado do Divino, para auxiliar a todos nós à perfeição, para nos conduzir pelo caminho reto e justo às moradas da casa do Pai que estão no interior, na consciência de cada um de nós. Então, em qualquer que seja o momento de pacificação, de alegria, de tristeza, de dor, de aflição, de violência, busquemos a mensagem consoladora do Cristo. Porque essa mensagem foi e está sendo vivenciada por Ele em toda parte que se encontre. E quando aqui conosco, no processo da sua tarefa de implantação do Reino de Deus para despertamento em nossa consciência, viveu plenamente o amor e continua vivendo. O amor pelas criaturas, nós que estamos no planeta Terra, nas experiências humanas destes dias e destes momentos. A mentora Joana de Ângeles nos auxilia a compreender o momento em que Jesus chegou à Terra. O contexto da chegada de Jesus na Terra. Ela nos fala nas suas obras dedicadas a esse esclarecimento que as incertezas pairavam nos corações e nas mentes ensombradas pelas amarguras. A dominação arbitrária de Roma esmagava a alma sobrancelha de Israel. As esperanças de libertação eram remotas, incertezas, porque o povo sofria, feito escravos, não se sabia quem valia mais naquela época, se um animal ou se um ser humano, porque os senhores que tinham posses materiais lidavam com a vida dos animais e dos seres humanos da mesma forma, no comércio, no sofrimento, nas vendas, nas trocas, como se fossem apenas objetos. Então as amarguras se faziam fortes nas mentes. Roma dominava arbitrariamente
esmagando o povo de certa forma, mostrando o seu poder, esquecendo-se que esse poder é temporal. Passado, destruído com o tempo, o qual os indivíduos não levam a lugar algum a não ser as consequências das suas arbitrariedades. As esperanças de libertação eram remotas, porque o povo aguardava algo que pudesse acontecer para libertarmos do sofrimento, da dor, do esmagamento, das arbitrariedades das autoridades que utilizavam esse poder temporal como se fossem verdadeiros reis diante da terra e fossem para sempre. Não só que eles não sabiam que o plano espiritual preparava o grande presente para a humanidade, o presente da libertação espiritual. Então é no momento de um contexto de sofrimento, de incerteza, de angústias, onde as esperanças estavam quase diminuídas. E ela continua nos dizendo que a boca profética estava silenciosa nos penetrais do infinito, enquanto as turbas guerreiras erguiam a figura de César, as culminâncias divinas. Significado: naquela época, as pessoas que eram médiuns, ostensivos, termo esse que ainda não existia, estavam fazendo suas pregações nas praças, nos púlpitos, nas beiras dos lagos, nas ruas, onde estivesse, entravam em sintonia com o plano espiritual maior e traziam a mensagem da revelação, dizendo: há de vir aquele que vem libertar o povo. Um ser espiritual que nascerá de uma jovem hebreia para ser a salvação da humanidade. Mas naquele período em que as disputas estavam tão fortes, que a dor campeava no seio da humanidade, a boca profética estava silenciosa, como se de propósito, como que algo estava para acontecer, e as turbas guerreiras que viviam naquele momento de ordem material erguiam a figura de César, como se fosse um rei, o divino intocável. Então a figura de César era lembrada, exaltada, era a tônica do momento, por assim dizer, dominava. Então aqueles que tinham angústias no coração, esperanças que algo pudesse ocorrer, só via a figura material reinando naquele instante, porque não lembrávamos que tudo é passageiro, as experiências na Terra. Assuma o poder temporal que for, o indivíduo, o rei, o governador, tudo temporário. Porque é eterno só o divino em nós. E nós sabemos que estamos todos em experiências essas que são humanas, que vão fazer com que nosso crescimento espiritual alcance o máximo programado por Deus, o Criador e mantenedor da vida. Mas o plano espiritual tinha a luz reservada para a humanidade na Terra, que chegaria em momento próprio. Então esse era o cenário que estava implantado na Terra, aguardando o momento. Como estava o Sinédrio? Ao mesmo tempo lutavam entre si sacerdotes e levitas, fariseus, saduceus e publicanos, todos disputando prerrogativas que não mereciam. Então, na época, nós sabemos, os sacerdotes tinham como missão, como tarefa, orientar o povo para Deus, representante das religiões, das leis, os levitas também, os fariseus, um grupo que tinha como objetivo a separação, porque saltitava em todos os ensinamentos buscando as discórdias. Os saduceus e os publicanos também estavam envolvidos nesse processo de lutas materiais. E a proposta não estava sendo cumprida. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade porque tinham a tarefa de cobrar impostos, e muitos deles não eram honestos
diante dessa cobrança. Todos disputando prerrogativas que não mereciam. Como se fossem representantes de Deus intocáveis no momento no planeta. Então esse era o momento, o contexto, o cenário, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, foi nesse lugar, assinalado pelos açoites do sofrimento, que nasceu Jesus. O povo sofria as arbitrariedades, as contrariedades, as disputas de ordem material. Até que, numa noite de céu azul turquesa, de ventos brandos e frios, como diz a mentora Joana de Ângeles, o choro dele foi ouvido. Quando seus pais se dirigiram para a cidade de Belém, porque era um momento de festa, um momento de congraçamento, um momento onde todos estariam reunidos para receber o príncipe da paz. Então o choro dele foi o ar que adentrou aos seus pulmões, anunciando que o amor havia chegado à terra, que a mensagem do amor imortal estava presente, enviado por Deus para amenizar o sofrimento da humanidade, para esclarecer aqueles que estavam tomando o poder temporal, com abuso, com violência, com arbitrariedades, colocando-os à disposição das suas próprias ações, para que no futuro pudessem arcar com as consequências através das reações, que toda a nossa atividade está listada diante das leis que estão em nossa consciência, que somos livres para agir, mas temos a responsabilidade de assumirmos as consequências das nossas ações. Então Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. É uma frase bastante conhecida de todos nós, porque os planos espirituais superiores naquele momento em que ele chegava à terra, dava glória ao Criador. Porque cada vez que um ser de luz veste a túnica espiritual para estar em contato com a túnica material naquelas vivências, o plano espiritual rejubila-se e ele vem como missionário. Como diz o nosso irmão Emmanuel no livro A Caminho da Luz, falando-nos dos momentos especiais do planeta Terra, da reunião da equipe de espíritos amigos que se reuniram em torno da Terra, segundo ele tem notícias, apenas 2 vezes quando o planeta estava em formação. E Jesus, um dos membros dessa equipe de luz, estava presente nessa formação para que no futuro um deles viesse à Terra exemplificar a lei divina do amor, da bondade e da justiça. Então esse é o primeiro momento, onde o planeta ainda é uma bola incandescente de fogo, que não tinha condições de vida como nós entendemos. Estava sendo preparado pela equipe dos espíritos puros, dos governadores espirituais do sistema solar, especialmente do planeta Terra, onde estamos estagiando nesses dias em todos os momentos que nos sejam necessários. E no segundo momento, quando seria decidido, um deles queria mergulhar nas sombras do mundo para trazer a mensagem da revelação, para trazer o amor, para glorificar o Pai, para que a lei do Pai se cumprisse no planeta Terra. E ele se faz o escolhido divino. São muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque os escolhidos se fazem escolher para serem missionários, para serem um Cristo, para auxiliar aqueles nós que ainda estamos nos primeiros degraus da escala evolutiva. Então foi nesse momento, nesse cenário das disputas, das lutas, das violências, da animalidade sobre o povo de um modo geral, que Jesus nasceu. Local assinalado pelos açoites do sofrimento, trazendo a luz da esperança, que era anunciada milênios antes, porque temos notícias que ele se preparava
para chegar em tempo próprio, trazendo a mensagem consoladora de paz. O homem Jesus, ele se fez homem e habitou entre nós. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Porque veio viver as experiências humanas conosco para auxiliar de forma sublimada o melhor caminho, a melhor forma que o Pai lhe enviou para que ele pudesse nos educar. E buscou nas parábolas, inspirado pelo divino, quando teve a oportunidade de dizer: eu e o Pai somos um, porque eu vim à terra para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, personalidade histórica identificado com o homem e com a humanidade, com o ser encarnado em experiências humanas, mas um ser espiritual para a vida toda, vivendo nessa humanidade, para que pudesse sentir conosco, auxiliando-nos nos seus ensinamentos da melhor forma possível, trazendo a sua mensagem através do Evangelho. Não escreveu, como nós sabemos, viveu. E essa vivência é tão forte que até os dias atuais e todos os dias da nossa vida, nós estaremos buscando compreender esse ser angelical, que foi criado assim como nós, simples e ignorante, mas que desenvolveu a potencialidade divina no íntimo, na consciência, de tal forma que recebe do Pai essa grande tarefa, essa grande missão de conduzir os seres, as ovelhas a quem ele confiou. O retorno ao aprisco do Pai, o desenvolvimento das potencialidades, da inteligência, do livre-arbítrio, da vontade, do pensamento contínuo, do sentimento e da razão, que todos somos constituídos através dos ensinamentos e da vivência deste homem Jesus. E a muito ele se referia: o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Tanto que chegou à terra, como todos nós chegamos, porque veio nos dizer: eu não vim destruir a lei. Eu vim sim dar cumprimento à lei. A qual lei? A lei divina, que rege os mundos e os seres em toda parte. E Allan Kardec tem a oportunidade de perguntar aos seres angelicais onde se encontra inscrita a lei de Deus. E eles respondem: na consciência. Então está grafado em nós como espíritos imortais, é marca divina, as leis que regem o bem e a perfeição, o amor, a misericórdia e a bondade em todos os seres. Então todos as desenvolveremos com o tempo através das diversas experiências humanas. Somos seres espirituais em experiências humanas o tempo todo, como diz o filósofo teólogo Teilhard de Chardin, e não ao contrário. Nós estamos em experiências no humano, no corpo hominal, para atingirmos a condição angelical. E essa condição angelical é para sempre. Foi ele, Jesus de Nazaré, que veio exemplificar, veio nos mostrar que existem seres bem mais evoluídos que nós, que velam amorosamente por toda a humanidade, onde quer que ela se encontre. Em nosso caso, aqui na Escola Planetária, no Educandário Maior, chamado Terra. O nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico, nos diz que o Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Olha que mensagem linda, que trecho de mensagem linda do irmão Emmanuel, pela psicografia de Chico, quando Emmanuel estava desencarnado e Chico encarnado. Hoje os papéis se inverteram. Chico está no plano espiritual, segundo nos consta até então, e Emmanuel já se encontra encarnado
há algum tempo aqui no Brasil, vivendo conosco essas experiências desse momento. Olha que interessante. Então ele dizia e diz que o mestre não era do mundo. Então nós sabemos que Jesus não pertence ao planeta Terra. Segundo o Espírito Joana de Ângeles, é a primeira e única vez que ele veio ao planeta. Porque suas experiências encarnatórias foram edificadas, foram concretizadas em outras esferas, em outros momentos. E ao atingir esse ápice da evolução, ele vinha ao planeta, mas como missionário. Missionário do amor, da paz e da fraternidade. Veio até nós para que o mundo pudesse se redimir. Sabia que os discípulos, os quais estavam próximos a ele naquele momento, eram espíritos que foram convidados, que não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com os homens para quê? Para que pudéssemos ajudar uns aos outros na transformação, como servidores devotados do bem, e de pregar o Evangelho. Dizia ele aos discípulos: vão levar a mensagem. Onde quer que vocês se encontrem, em primeiro lugar desejem que a paz esteja naquela casa. E a casa recebendo a energia de paz, aí sim, vocês poderão realizar o trabalho. No momento de congregar o seu apostolado, começou primeiro pelas escolhas, pelo chamado daqueles que estavam disponíveis, lembrando a eles que foi um compromisso que assumiram no plano espiritual para serem divulgadores da verdade, divulgadores do Evangelho. Pedro, Tiago, Mateus, Simeão, todos que foram convocados. Os 500 da Galileia, quando ele teve a oportunidade de reuni-los após a sua partida do corpo físico, para alertá-los para a mensagem libertadora, convertendo o planeta em seu reino de luz. Então, a partir desse instante, o planeta Terra se transforma. E Joana nos diz que nunca mais a humanidade da Terra foi a mesma, desde o momento em que ele aqui chegou, e que o seu choro foi a entrada do ar nos pulmões, transformou-se numa melodia de amor, convidando todos os habitantes do planeta a serem valorizados, aqueles que eram escravos, lembrados que são seres humanos a quem ele amou, ama e continuará amando a todos nós da mesma forma. Porque diante do rico e do pobre, do mendigo e daquele que está leproso, não existe distinção perante a justiça e a lei divina. E ele começou o seu trabalho junto às crianças, quando nos conta o Evangelho que um grupo de crianças tentava aproximar-se dele e que os discípulos apóstolos, naquele momento, não entendendo, tentavam afastar as crianças, e ele, observando, disse: deixai vir a mim as criancinhas. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é para aqueles que se lhes assemelhem na candura, na inocência, no amor, na bondade, na fraternidade, na alegria, e tomando a criança como modelo. Depois Kardec vem nos esclarecer por que ele toma a criança como modelo, se a criança também ainda é um espírito que não se purificou. Mas ele falava da candura, do momento de chegada ao novo corpo, para receber os ensinamentos da educação da família, da educação daqueles que estão próximos, e esse espírito está disponível ao aprendizado. Aprender a amar. Então, a partir daí, o chamado é para todos nós, crianças no planeta Terra. Em passos vacilantes, desejava que tenhamos a certeza que ele está nos conduzindo, esse grande barco, essa grande nau que se chama planeta Terra, a qual ele teve a oportunidade de enunciar que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou vai se perder. Todos nós seremos redimidos, seremos seres espirituais purificados. Aqueles que estão retornando ao plano espiritual estão dando continuidade ao seu processo evolutivo. Nós que aqui ainda nos encontramos encarnados, estamos dando continuidade também ao nosso processo evolutivo,
sobre a proposta desse mestre irmão, que é o grande educador por excelência da humanidade. Teve a oportunidade de enunciar: o meu reino não é deste mundo. A humanidade de Jesus está muito bem delineada na parábola do bom samaritano. O exemplo máximo de solidariedade, de elevação de sentimentos, de caridade, como ele próprio o fazia. Fazia, fez e continuará fazendo. Então a humanidade dele: o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino um dia será desse mundo íntimo das criaturas que eu estou convocando, convidando e amando, que o Pai me confiou. E o trecho fala da parábola do bom samaritano, que todos nós, as que já lemos essa parábola, nasceu de uma pergunta de um doutor da lei, quando ele estava na praça, na rua, falando para o povo. O doutor da lei, segundo Mateus, diz assim: se fazendo de justo naquele momento, pergunta, chama de mestre, porque esse foi o único título que ele angariou, que ele absorveu. Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: o cumprimento das leis, dos mandamentos. E ele pergunta quais, e ele lembra: principais, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. E o doutor da lei, fingindo ser justo, pergunta ali: quem é meu próximo? E aí Jesus narra a parábola do bom samaritano, dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e naquele caminho ele foi assaltado. E os assaltadores, os ladrões, feriram o indivíduo, levaram sua túnica, sua roupa, seus pertences e o deixou caído no chão. Passou o sacerdote por aquela mesma estrada, passou de longe, porque tinha seus compromissos perante a sua religião, e o homem continuou caído. Passou um levita, que também era representante de leis, que orientava o povo para Deus. Mudou de um lado para outro e foi adiante, o homem continuou caído no chão. E um samaritano, que é considerado herético perante a lei da época, perante as religiões, que ele não aderia de forma como todos imaginavam, foi quem parou no caminho, curou as feridas do homem, colocando vinho para que não infeccionasse, colocou na sua montaria e levou a uma hospedaria. Chegando lá, disse ao estalajadeiro, ao hospedeiro: cuida desse homem, vou lhe deixar contigo 2 dinheiros, 2 denários, e quando eu retornar, se tivesse gasto mais, eu lhe restituirei. E assim fez. E Jesus termina e pergunta para o doutor da lei: na sua opinião dessa história que eu trago simbolicamente, qual dos 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, você acha que foi o próximo daquele homem caído, maltratado pelos ladrões do momento? Ele disse: aquele que usou com ele de misericórdia. Então o samaritano. Aí Jesus responde para ele a pergunta que ele fez: que devo fazer para herdar a vida eterna de paz, de segurança e de amor? Vai tu e fazes também o mesmo. Ou seja, a caridade. A caridade independente dos princípios religiosos, que muitas vezes abraçamos os princípios religiosos, mas não os vivemos no íntimo pela prática da caridade. O sacerdote pode ser um espírita, um católico, um adventista, um evangélico de qualquer corrente que seja, um candomblessista, um umbandista, um materialista, e todos passamos pelo mesmo caminho onde encontra-se um homem caído. Então aquele que parar para auxiliá-lo, independente dos seus princípios religiosos, estaremos no caminho certo, da descoberta do reino de Deus em nós, porque fora da caridade não há salvação. O terapeuta Alírio de Cerqueira Filho, espírita e terapeuta, utiliza os princípios da terapia diante das parábolas de Jesus,
nas suas obras Parábolas Evangélicas de Jesus através da terapia. Nos mostra o significado de descer de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era considerada a terra santa, a terra sagrada, a terra do íntimo da evolução espiritual. E Jericó estava abaixo, tanto que era ligada por uma ladeira que descia. Então, Jericó era considerado um momento mundano. E quem descia de Jerusalém para Jericó é como se estivesse descendo do seu estado íntimo, espiritual e divino para as vivências do mundana. Por isso, era assaltado, podemos ser assaltados pelos ladrões. Os ladrões do orgulho, da vaidade, da prepotência, da mentira, do apego às coisas materiais, desapegando-nos dos bens espirituais que nós estamos cultivando no íntimo. E o Mestre teve a oportunidade de nos alertar e nos dizer: vigilância e oração. Onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. O samaritano não tinha religião definida, mas tinha no coração o amor. Jesus não tinha e não tem religião. A religião de Jesus é o amor, que veio à terra para nos ensinar a amar. Por isso que ele diz: o meu reino não é deste mundo, do mundo das disputas, do mundo das violências, dos mundos do ouro. Mas o reino que ele trouxe é o reino do Pai, que ele já desenvolveu em si através das leis, e é esse reino que ele deseja que todos nós vamos chegar. Porque há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E no momento de retornar, ele nos diz: eu retornarei e prepararei o lugar. E quando o lugar estiver preparado, eu voltarei e vos tomarei para estar comigo. Então nunca deixou o planeta Terra. Amou o planeta, continua amando as criaturas e deixou a mensagem para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um outro Consolador, e esse Consolador vem para ficar convosco eternamente. É a proposta do Espiritismo, a proposta da doutrina dos Espíritos, orientada pelo Espírito Verdade, sob a égide de Jesus de Nazaré, que está nos auxiliando na condução dos nossos processos evolutivos para a vida. Anotado por João no Evangelho, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então essa mensagem todos nós conhecemos, momento da prisão, onde ele foi preso por estar fazendo uma grande revolução e até hoje faz. A revolução no íntimo de cada um de nós, que aderimos a essas propostas do cristianismo redivivo. E era considerado o rei dos judeus, porque falava de um reino que ninguém via. Falava de um pai que ninguém via. E os homens da época do poderio material pensavam que ele veio para assumir os templos materiais. E ele teve a oportunidade de ser questionado por Pilatos: então tu és ex? Ele disse: eu não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, de que existem seres mais evoluídos do que nós, que fazem parte da seara do Pai, Criador e mantenedor da vida. E o Pai envia esses seres para que eles possam orientar aqueles que nos encontramos ainda nos primeiros degraus da evolução espiritual. Então é a realeza de Jesus. Tu és rei, não rei dos palácios materiais, mas uma realeza moral, que continua atuando, atuará sempre. Por isso que Allan Kardec busca a vivência moral de Jesus, se coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não buscou as discórdias,
aquelas dúvidas que as pessoas tinham se Jesus fez ou deixou de fazer. Busca os ensinamentos morais. E esses ensinamentos fazem parte da vida do Mestre, nos impulsionando, nos elevando para o nosso crescimento moral também. Então, conhecimento da verdade, todos os espíritos que se aproximaram dele, que sentiram a mensagem libertadora, que vivenciaram essa mensagem, que deram sua vida física em holocausto pela mensagem do cristianismo, é porque entenderam, perceberam que ele é o Messias, o Consolador, que estava naquele momento e que continua conosco, trazendo a mensagem do Pai para a libertação das dores, das aflições e do sofrimento, que teve a oportunidade de nos dizer: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que faço e muito mais. É Jesus homem, trazendo a lição de vida que aurimos no Evangelho como um convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo expressão superior. É o Jesus homem, próximo das mães que perderam os filhos, próximo dos pais que tinham seus filhos obsidiados, próximo dos leprosos do corpo em consequência da lepra da alma, do egoísmo, da violência, da prepotência, próximo dos cegos, dos aleijados, dos coxos, dos romanos, que embora sendo doutores da lei romana, no íntimo também aderia à proposta de Jesus, como aquele soldado romano que vai buscá-lo: mestre, o meu servo está doente, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra para que meu servo seja curado. E Jesus disse: homem de muita fé, vá que seu servo estará curado. Então é esse Jesus homem que veio para que nós possamos tornarmos deuses dos nossos sentimentos, deuses do desenvolvimento das nossas potencialidades, da inteligência, do amor, da bondade, do pensamento contínuo, da misericórdia e da justiça, todos os bens espirituais que nós possuímos. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus não criou doutrina alguma. Não trouxe nenhum sistema novo a não ser o sistema do amor pelas criaturas, dizendo que todos somos filhos do mesmo Pai. E todos estamos na Terra para evoluir da mesma forma, amando-nos uns aos outros. E o convite maior do desafio foi o amor aos inimigos. Amai os vossos inimigos, ou seja, não deseje o mal àquele que lhe faz mal, porque senão estará envolvido pelo mal, que é a ausência do bem, que é ferimento à lei divina. Modelo e guia da humanidade, veio para que nós pudéssemos humanizar, adquirindo a expressão superior. Humano é desenvolver todo o potencial humano que nós temos, aprimorando-nos como centelha divina, como espíritos imortais que somos, para a eternidade, para a pureza espiritual. Então, nos colóquios com os discípulos, estava educando-os, ensinando, após o chamamento, educava pela palavra, para que no terceiro momento do seu apostolado, ele os convidasse e dissesse: ide e pregai a boa nova, pregai o evangelho, para auxiliar a humanidade a evoluir. Eu vos farei pescadores de almas, disse a Pedro, a Tiago, a João, a todos que eram pescadores, André, naquele momento. Pescadores de alma, lança a rede do evangelho, e aqueles que são da verdade, que estão cansados do sofrimento, estenderão sua mão para que essa rede lhe acoberte e possamos caminhar seguros pelas pegadas de Jesus de Nazaré,
em todos os momentos que a humanidade do planeta Terra estejamos vivenciando. Então, estamos fazendo muito mais do que nós imaginávamos na época. O que dizer do amor, que foi a tônica, sempre será, da vida desse irmão e mestre? Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotes da ética humanizadora para a felicidade. Então, o amor ama e se libertará do sofrimento. O amor está acima de todos os sistemas, de todas as religiões. Que existe quem sabe, existe quem ama. Quem ama segue à frente. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Como teve a oportunidade de dizer a Maria de Magdala, o amor que tu tens pelas criaturas hoje cobre a multidão dos teus pecados, para que tu possa ser um espírito transformado. E assim acontece com todos nós, com qualquer um de nós, que tenhamos um passado que já não nos interessa, porque estamos vivendo as consequências. Mas o que interessa agora é o presente, construindo um futuro melhor, um futuro de pacificação. Porque Ele é a luz do mundo. Está conosco, veio estar conosco, permanece conosco até o fim dos tempos ruins de violência, de desamor, desses dias de reflexões que estamos afastados dos grandes agrupamentos sociais. Porque esta grande lição que nos está sendo trazida agora, para reflexões, quem somos mesmo, de onde viemos, como estamos atuando diante de nós próprios e diante do outro, baseado nos ensinamentos que nós abraçamos, que é a doutrina dos espíritos, trazendo o cristianismo redivivo. São reflexões que precisam ser feitas diariamente, profundamente, por todos nós, para seguirmos esse Jesus de Nazaré, e a felicidade vai se fazendo presente em nossa vida a cada instante, a cada momento. A educação trazida por esse mestre por excelência. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido. Embora as roupagens novas que o revestem, utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé que transporta montanhas. Recorreu às redes de pesca e a peixes para deixar imperecível exemplo de trabalho. Vinde, eu vos farei pescadores de almas. Lançai vossa rede sobre a humanidade, para levar aos homens e às mulheres que estão em vivências espirituais neste momento, neste corpo físico, para o reino de Deus descoberta dentro de si mesmo. A semente caindo em diferentes tipos de solos, para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. O semeador saiu a semear. A mesma semente, um lote caiu na beira da estrada, foi devorado pelos pássaros, pisoteado pela população. O outro lote caiu entre os pedregulhos, tinham pouca terra, não germinaram. Outro lote caiu, tinha terra, mas também tinha os espinheiros, que são as dificuldades que se nos apresentam no dia a dia, e foi sufocado pelos espinhos, pelas aflições, pelas ansiedades, pelo medo, pela corrupção, pela violência. E finalmente, o último lote caiu em boa terra, e germinou, e floresceu, e deu diversos grãos, a 100, a 60 por um, significando o pólen de luz da sua palavra. A semente é a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, o convite para a libertação dos seres espirituais, nós que estamos na Terra, nas experiências humanas. Cada um sentimos esse chamado, mas cada um atende em momento próprio. Muitos deixamos nos consumir pelas buscas materiais,
julgando que levaremos para as outras moradas da casa do Pai, e já sabemos que não. Então, aqueles que lhe assemelharam, que ouviram a palavra, que absorveram a palavra, os chamados primeiros cristãos, que formaram a base para que hoje nós pudéssemos estar aqui comentando a mensagem do Evangelho. Lembrando de Paulo de Tarso, o grande timoreiro do Evangelho de Jesus, no encontro com ele às portas de Damasco, deixando que sua palavra, sua mensagem frutificasse dentro de si. A fé daquele pai que lhe apresenta um filho obsidiado, já apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus, ó homem de pouca fé, onde está a criança? Trazei-me aqui. E o pai se aproxima com o filho totalmente absorvido por entidades espirituais desencarnadas, num processo já de subjugação. Mas Jesus os educa naquele momento, envolvendo-os com seu amor incondicional, encarnados e desencarnados, liberando aquela trama e permitindo que aqueles irmãos fossem levados pela equipe espiritual que lhe assessorava naquele instante para o refazimento daqueles seres que ainda estavam por despertar para a grande realidade da vida. Então ele é o semeador da paz, o semeador do amor na terra que o Pai nos enviou. E através do Sermão da Montanha, ele inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente, ao invés do triunfador arbitrário. O esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, dilapidador dos dons da vida. Então foi no grande Sermão da Montanha que ele mostrou para a sociedade o grande legado que Gandhi diz que se a humanidade perdesse todos os ensinamentos de Jesus e permanecesse apenas o Sermão do Monte, a humanidade não teria perdido coisa alguma. Porque foi lá que ele exaltou a vítima inocente, ao invés do triunfador arbitrário. Ele não aplaudia a violência. O esfamado de justiça, aquele que desejava que as autoridades fizessem justiça para com eles, embora fossem pobres, porque a justiça é para todos. De amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, aquele que estava farto dos bens materiais, ocioso porque não fazia nada por ninguém, a não ser por ele próprio, e dilapidando os dons da vida. Então é no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como é conhecido, que ele lançou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, neste momento, a humanidade do planeta Terra estamos chorando, mas não perdemos as esperanças, porque a energia das bem-aventuranças chega a nós, mostrando que o choro de hoje será a alegria de amanhã, quando passar as aflições às quais estamos envolvidos nesse instante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. São as lutas sociais. Aqueles que estamos fazendo as mudanças íntimas para alcançarmos a todos. Não haverá mais discriminação pela cor da pele, nem pela afecção do indivíduo, pela condição social, nem pela escolha da sua vida sexual, nem aqueles que convivem na pobreza, na riqueza, porque já sabemos que são experiências que cada um vive para crescer espiritualmente. Então, fome e sede de justiça, diante da violência que é para com as mulheres no momento, então todos seremos saciados. Bem-aventurados os pacificadores,
porque são chamados filhos de Deus. Os pacificadores, os mansos e os pacíficos, porque já se identificaram com o reino de Deus, estão auxiliando a construí-lo aqui na terra entre nós, na sociedade atual. Então todos serão bem-aventurados quem estiver aproveitando o momento de dor para tirarmos lições desses momentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são aqueles que já se empobreceram de orgulho, de vaidade, de prepotência, de violência e se enriqueceram de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Então seremos todos bem-aventurados ao nos depurarmos intimamente para a compreensão, para a aceitação, para a vivência fraterna no planeta Terra. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queremos misericórdia para conosco, misericórdia também para o outro, porque o Pai é misericordioso para com todos. Os grandes ensinamentos do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque todos os aflitos serão consolados, desde que estejam aproveitando as aflições como degrau de evolução. Sem queixas, sem lamentações, sem reclamações, porque as aflições não são castigo de Deus, porque o Pai amoroso, bom e justo não castiga suas criaturas por coisa alguma. Então, as aflições de hoje foram geradas no passado, estamos recebendo as consequências. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração já não guardam mágoas, nem ódio, nem rancor, nem vingança, nem prepotência. Limparam o coração e vão descobrindo o reino de Deus dentro de si mesmo. Jesus e humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo-se do instinto para a razão, e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante, ou fosse desconhecido ou temível. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Então esse é o Jesus que veio com a sua humanidade no seu ministério, erguer-nos do instinto para a razão, o espírito criado simples e ignorante. No início só tem instinto, sensações, emoções, sentimentos. Quando os sentimentos se requintam, é que nós chamamos de amor. Então se relaciona com Deus a ponto de dizer, eu e o Pai somos um. E alguns acreditaram que Jesus é o próprio Deus. E os Espíritos vêm nos lembrar que Jesus é um dos Espíritos criados por Deus, irmão nosso, que desenvolveu a sua angelitude e veio ter conosco, nos referindo que o Pai não está longe, o Pai está próximo a nós, porque as leis estão escritas em nossa própria consciência. E não é desconhecido nem temível, porque Deus é amor, conforme anunciou João. Apresenta-o em forma de amor e conhecido, próximo das necessidades humanas. Deus não está distante, conhece as nossas necessidades. E através daí ele nos apresenta o poema do Pai Nosso. Quando os discípulos pediram a ele, mestre, ensina-nos a orar. E ele diz amavelmente, quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado é o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, aonde? Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Pede perdão. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque vosso são o amor, o poder e a glória para todo sempre. É o diálogo entre o Filho e o Pai, entre a criatura e o Criador. E nós começamos a perceber o divino no nosso íntimo. Busca Deus na hora de orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Pai que ouve, que vê e sabe tudo em secreto lhe responderá. É assim que esse Jesus vem nos educando ao longo dos tempos, para que nós possamos ser educados para a vida eterna. Então aqui trazemos algumas referências desse trabalho. Obras espíritas que podem ser presentes para toda a época, principalmente na época do Natal. Jesus e a atualidade, da mentora Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. A mensagem do amor imortal, da irmã Amélia Rodrigues, a grande poetisa, também o médio Divaldo Franco. O Evangelho segundo o Espiritismo, muito conhecido de todos nós. Da equipe espiritual do Espírito Verdade, Allan Kardec, e pelos caminhos de Jesus, também de Amélia Rodrigues, trazendo-nos a lição do amor imortal, para que nós possamos nos vincularmos com fé e com esperança aos ensinamentos deste grande amigo nesses dias e em todos os dias da nossa existência, que nos aproximamos da celebração do nascimento dele na Terra. Que possamos presenteá-lo com a nossa transformação interior. Que possamos presenteá-los com o culto do Evangelho nos lar, no seio da nossa família, e ele estará presente, porque é o aniversariante do dia, o aniversariante da hora, o aniversariante de todos os dias, para a nossa compreensão, para a nossa amorosidade. Então, que o Mestre Jesus esteja no seio dessa instituição, do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, o GELAC, conduzindo todos os trabalhadores nos dois planos, no plano dos encarnados, no plano dos desencarnados, porque os momentos estão passando e chegará o momento que o agrupamento irá acontecer novamente e nós acreditamos, desejamos que estejamos vivenciando esses núcleos sociais de formas diferenciadas, sob a égide do Evangelho de Jesus. Então agradeço por mais esta oportunidade, desejando a todos que tenhamos um Feliz Natal. Que Jesus nos abençoe e nos acolha no seu coração amoroso, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.